dar uma pausa de falar em clubes e falar agora um pouco da seleção brasileira. Claro. Que eu acho que é um assunto que todo mundo que está do outro lado vai querer ouvir de você. Tudo. A emoção da convocação. Que foi no Porto, né? inclusive. Exatamente. Por isso, parando agora, né? Para depois a gente retoma falando do United, né? Exato. Falar da seleção mesmo, assim, desde o momento do que você esperava quando você era criança, quando você assistia o jogo da seleção, você se via lá, tipo, pô, eu vou estar ali um dia. Se você tinha realmente essa certeza. E a emoção de ouvir o teu nome, né? Na hora do hino. Se a gente que a gente sente, emociona, arrepia. Porque isso varia, obviamente, de jogador para jogador, mas eu acho que eu vejo você jogando, você é muito emocional quando joga, né? Bota muito, muito coração. Sim. Então eu queria ouvir de você. Nós todas queremos ouvir, óbvio, né? E quem está em casa também. A seleção é o auge de qualquer atleta, né? Não só no futebol, né? E eu acho que em qualquer profissão também é o auge, né? Não tem seleção em outras profissões, mas é como se fosse o auge da carreira. E eu lembro que a primeira vez eu fui convocado em 2019, eu estava no Porto e eu lembro que o Filipe Luís tinha machucado. E eu estava num momento muito bom no Porto também. Então minha primeira convocação foi porque ele tinha sido cortado, mas ao mesmo tempo foi um chamado, foi um reconhecimento. E depois, eu fui mais uma vez no Porto depois, e depois quando eu vim para o United já fui logo chamado de novo, 2 vezes seguidas. E então a emoção é sempre a mesma. Sinceramente, eu quando escuto o meu nome, que o Tite fala, eu vou depois lá e boto para escutar de novo, porque é algo que tu tá no meio dos melhores, né? Tu tá praticamente representando o país. Representando o país e tu tá no... Olha, só te falar, a gente é impressionante. Exatamente. E todas as vezes que eu ouvi o hino brasileiro, me emocionei. Assim, claro que a gente tem que se conter, né? Obviamente, porque a gente tem que estar concentrado no jogo, tudo, mas não tem como não se emocionar, assim. É algo que vem um filme na cabeça e cicatriz e lesão e tudo que tu passa. Caraca, cheguei aqui, hein? Consegui. Apesar de tudo, tô aqui. Porque, na verdade, se tu for pensar, não é só ser convocado para a seleção, né? Mas é ser convocado para a seleção do tamanho que é a seleção brasileira, da história que tem. Exato, E do peso que ela tem, né? Da quantidade peso da camisa lá também, não falamos aqui. A quantidade de jogadores, como disse o Jardel pra gente na conversa que a gente teve com ele, o funil que é. O jogador brasileiro é enorme. É enorme. É muito grande. Então, eu tu já tá tive amigos meus que na época da base eram craques, mas que não chegaram. E eu na época não jogava e eu cheguei na seleção. Então, tipo, caminhos podem ser diferentes, mas se tiver objetivo e persistência, acontece. E pra mim, desde o momento que eu cheguei na seleção, eu tentei aproveitar o máximo possível. Se eu disser que nunca pensei em chegar na seleção, é mentira. Porque a gente já deve saber de um desenho que eu fiz quando eu era pequeno. Eu posso mostrar ali, botar na edição. Tem. Na escola, acho que era a 3ª série ou 2ª série, na escolinha, pediram pra gente fazer um desenho como tu te imaginaria no futuro. E eu fiz um campo de futebol comigo no meio. Esse desenho tem que virar quadro. E eu fiz... Mas vocês têm com a esse camisa, desenho? Tem. Com a camisa da agora eu seleção não vou brasileira. encontrar ele aqui. Eu fiz o desenho com a camisa da seleção brasileira e o estádio gritando meu nome, assim. Olha que massa. Gente, Com a bola no coisa pé. doida. E eu botei até os patrocínios da... Patrocínios, estejam lá. E aí... Ele escrevia Brasil. Tudo. E eu tava lá no meio, tipo, pra mim, um sonho de criança. E eu idealizei isso e pronto. Ver isso formalizar é algo